Olá, primeiro ano, vamos continuar a nossa recuperação final. E nessa questão 21, vamos resolver aqui nesse vídeo da 21 até a 30. E na questão 21, a gente quer a distância horizontal máxima que uma montanha russa percorre até começar a descer novamente. Então, a gente vai ter que imaginar essa situação. Nós temos um parque de diversões que está instalando esta montanha russa, que tem a forma de uma parábola. Então, eu teria uma montanha russa aí, ó, na forma de uma parábola, mais ou menos nesse estilo. A altura da montanha russa em relação ao Sol está em metros e ela pode ser descrita também em função da distância horizontal, dessa distância aqui, ó, horizontal, percorrida também em metros por esta função. E ele quer saber a distância horizontal máxima, então ele quer saber a distância aqui, ó, horizontal máxima que a montanha-russa percorre até descer novamente. Vocês observam que na modelagem aqui, ó, eu digo na expressão da equação do fundo. Nesta modelagem, nesta equação do segundo grau, na função do segundo grau, nós temos aí o valor do A igual a menos 2 e o valor do B igual a 12. Porém, o valor do C não aparece. E quem não aparece na matemática, representado aí pelo número 0. Se o C é 0, isso quer dizer que a parábola ela inicia, né? Ela corta em um momento dela lá no valor 0 para y. Então, a montanha-russa ela começa aqui, ela vai andando, chega na altura máxima dela e depois ela volta a descer. Então, quando ela chega naquela altura máxima dela aqui, ela volta a descer de novo, o exercício quer saber qual é essa distância horizontal que ela percorreu. E essa distância horizontal aí é uma distância até o x do vértice. Até o x do vértice. Então, é muito fácil de calcular o x do vértice. É só pegar o valor do B, negativo, e dividir por 2 vezes o valor do A. Então, se eu tenho menos o B, eu vou ter menos 12. Se eu tenho 2 vezes o A, eu vou ter 2 vezes menos 2. Então, vai dar menos 4. Isso vai me dar o valor igual a 3 positivo. Então, quer dizer que ela andou 3 metros até atingir a altura máxima dela. Depois, ela voltou a descer de novo. Com isso, gabarito, letra A. Agora, na 22, está assim, olha. Eu tenho também uma função de segundo grau. A função de segundo grau é dada por essa modelagem aqui. E pergunta quais são os anos em que a população estimada de planta retornará aos níveis iniciais observados. O início, né? Ou seja, aqui fala, ó, o grupo de ecologistas está realizando um estudo sobre o crescimento de uma espécie de planta. Eles modelaram o crescimento da população ao longo do tempo em função de segundo grau, né? De uma função de segundo grau. Onde o x representa o tempo em anos desde o início do exercício, do estudo. E y representam o número estimado de plantas. Ele quer saber anos. Quais são os anos em que a população volta a ter os níveis iniciais, ou seja, nada, 0. Então, ele quer saber onde que essa parábola toca o eixo do x. Ela toca aqui e aqui, porque aqui, ó, vão ser 0 para o y. O y vai valer 0. E aí, qual vai ser os valores do x? Os valores do x são as raízes x1 e x2. Então, o objetivo todo do problema é você encontrar as raízes da função. Então, vamos encontrar as raízes da função determinando o valor do delta e também de x1 e x2. Então, o valor do A
do B e do C é 1, menos 6 e 8, de acordo com essa equação. A fórmula do delta, B2 menos 4AC. Quem é o A? Vamos lá. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Então, vamos substituir esses valores para encontrar o delta. Então, nós temos menos 6 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 8. Então, delta é, esse valor é 6 vezes 6, 4 vezes 1 vezes 8 é 32. Delta deu 4. Agora, bora achar as raízes. Menos B mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2A. Então, é menos o B, vamos atentar, porque o B está negativo e o valor na fórmula também é negativo, logo menos e menos vai ser mais. Mais ou menos a raiz desse camarada, que é a raiz de 4 é 2, tudo isso dividido por 2A, que ficaria igual a 2. Então, eu teria uma raiz somando 2, 6 mais 2 dividido por 2, e eu teria uma outra raiz, 6 menos 2 dividido por 2. 6 mais 2 dividido para 2 seria 8 por 2, que daria 4. 6 menos 2 é 4, dividido para 2 é 2. Então, aqueles dois valores onde a parábola vai tocar o eixo do x é no 2 e é no 4, onde a população volta a ser iniciada. Então, ali, nós teríamos 2 e 4, corresponde letra A. Questão 23, nós temos ali a questão mais fácil da Terra. Por quê? Porque eu estou com equação modular. E aí, está dizendo isso aqui, ó, que módulo de D é igual a 5. Quais são os possíveis valores que pode ser assumido o valor dessa distância aí? Lá dentro do módulo, que é esse valor aqui, ele pode admitir o resultado positivo ou pode admitir o resultado negativo. Então, D pode ser 5 ou D pode ser menos 5. Isso aqui não tem conta, é só você marcar que pode ser 5 ou menos 5. Facinho, né? Já na questão 24, nós temos o log. E para descobrir esse log, na verdade, para descobrir esse valor final aqui, nós precisamos tentar desenvolver esses valores. Então, para resolver isso, vem aqui comigo no roda-roda. Você tem 3 elevado a 3. E esse valor é igual a 7x menos 1. Então, 3 elevado a 3 é igual a 7x menos 1. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. 2 elevado a 7 é igual a esse valor de y elevado a 3. Então, 2 elevado a 7 é y elevado a 3 mais 3. Nessas duas equações que nós temos, uma a gente descobre o x e outra a gente descobre o y. Mas antes a gente precisa resolver a potência. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. 7x menos 1 eu vou copiar. E aqui eu vou passar a letra para um lado e número para o outro. Então, eu vou passar o 1 para o outro lado e deixar o 7x. Então, eu tenho 27 mais 1, passou trocando sinal, hein? É igual a 7x. A gente tem 28, isso é igual a 7x. E agora, se perguntar, 7 vezes quanto que dá 28? É só passar o 7 dividindo. Então, a gente tem um x igual a 4. Já aqui, a gente tem que resolver também a potência. 2 elevado a 7 é 2 que multiplica ele mesmo 7 vezes, que vai dar 128. Y elevado a 3 mais 3, letra de um lado e número para o outro. Esse 3 vai passar para o outro lado, só que ele está somando, ele passa subtraindo.
128 menos 3, a gente tem 125. E como que eu vou descobrir o valor do y? A primeira pergunta é, que número elevado a 3 dá 125? Ou tirar a raiz cúbica de 125? É uma das alternativas. Agora é descobrir que número vezes ele mesmo de novo, dá 125. Isso é 5. Então, a gente tem o x igual a 4 e o y igual a 5. Então, na expressão, tá vendo o x aqui? Eu vou colocar o resultado dele, que é 4. Tá vendo o y aqui? Eu vou colocar o resultado dele, que é 5. Então, ali onde está azul vai ser 4 e onde está verde vai ser 5. Então, vamos escrever 5 elevado a 2? Não, é 4 elevado a 2. Por quê? Porque é o valor de x. E quem é a base desse log? Base 5. E agora, para resolver esse log, a gente vai precisar simplesmente fazer esse cálculo aqui, ó. 4 elevado a 2 é 16, 16 mais esse 9 é 25. Então, para descobrir isso aqui, é só igualar a uma letra. Essa letra pode ser X, K, qualquer letra. E aí, ao descobrir, você vai fazer o roda-roda. 5 elevado a quanto que dá 125? Aí fica fácil, né? 5 elevado a quanto que dá 25, não 125. É 5 elevado a 2. Logo, K é 2. Não 5, tá? O K é 2. Ótimo. Agora vem a parte mais tranquila da prova. Por quê? Porque é porcentagem, é juros, é análise de gráfico, né? Bem tranquilo. Veja só, Lívia fez a prova de um concurso público. Nessa prova havia 30 questões de língua portuguesa. Então, vamos anotar aqui, ó. 30 questões de língua portuguesa, 50 questões de matemática. Qual é o total de questões da prova? 30 com 50, 80 questões. Ok? Ela acertou 70% das questões. Mas a pergunta, está bem clara ali, perguntou quantas questões ela errou. Se ela acertou 70%, ela errou quanto? Ela errou 30%. Porque de um total de 100%, ela acerta 70%, erra 30%. Então, a gente vai precisar calcular o quê? 30% de 80 questões. Aí agora, como que faz esse cálculo? Vai de você, tá? Eu sempre vou optar por simplificar. Então, eu posso simplificar esse 0 com esse 0, esse outro 0 com esse outro 0. Lembrando que eu posso cortar sempre um número de cima com outro número de baixo. Não 2 de baixo ou 2 de cima, tá? Então, nós temos 3 vezes 8, 24 questões erradas. 24 questões erradas. Lembrando que você tem que acertar na prova metade das questões. Vamos lá. 26, questão 26. Uma empresa anunciou que estaria realizando empréstimos financeiros sobre certas condições. Os juros são cobrados na modalidade juros simples. Olha que tudo. Juros simples é dado por capital vezes a taxa vezes o tempo. E esse juros simples é de 2% ao mês. Em um empréstimo de 10 mil, durante um período de 10 meses, os juros foram iguais a quanto? Sempre tem que lembrar que a taxa é 2% ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Se a taxa tivesse ao ano, o tempo também tem que estar ao ano, ou você vai precisar transformar, tá bom? Então, 10 mil é o capital inicial. Então, no lugar do C, eu estou colocando 10 mil. A taxa é de 2%. Olha lá, 2 dividido por 100. E o tempo é 10. Para fazer esse cálculo aqui, eu sempre vou me preocupar em simplificar. Então, 2 zeros vão ser cortados aqui. E esse aqui não vai ser cortado com ninguém. Então, eu vou ter, ó, 100 vezes 10, que é 1000,
vezes esse 2, 2.000. Então, R$ 2.000 de juros foram cobrados. Já na 27, nós temos um gráfico, e nesse gráfico mostra o número de focos de queimadas em Goiás. Ele é referente ao ano de 2008, no período de 1º até agosto. Ok. E aqui a gente tem um valor relativo de 2008, não completo, né? Suponha que o número de focos de queimadas de Goiás no período de 6 de agosto a 31 de dezembro tenha sido 60% do total das queimadas ocorridos em 2007. Então, aqui, ó, aqui é 60% de 2007. Agora, quantas queimadas aconteceu em 2007? No gráfico mostra 1.365. Então, a gente está caçando 60% de 1.365. Então, 60% é 60 por 100 de 1.365. Então, vamos sempre dar uma simplificada. A ideia é fazer esse cara vezes 6 e o resultado dividido por 10. Então, 1.365 vezes 6, vamos ter 30, 36, 39, 18 com mais esse 3, 21, 6 com mais o 2, 6 vezes 1 com mais 2, 8. Dividido isso aqui por 10, é só cancelar esse zero. Então, os 60% chegamos em 819. Mas, aí você vem seco nas alternativas e já vai querendo marcar o 819. Porém, já não tinha os 213 lá em 2008, que é o resultado relativo? Você vai precisar somar. 213 vai ser 12, 3 e 10. Então, isso aqui sim é o resultado das queimadas, 1.032. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam essa enquete. Então, a gente tinha 3 alternativas: responder sim, responder não e também não sei avaliar. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não? Então, quem respondeu não? 25%. 25% de qual total? De 279. Então, a gente vai calcular 25% de 279. O cálculo para isso é interessante, olha. Fazer 25 vezes 279, depois dividir por 100, é trabalhoso. E se você simplificar essa fração aqui primeiro? Então, se você dividisse aqui por 25, você teria 1 sobre 4 vezes 279. Então, a única conta que você vai fazer depois dessa é a divisão de 279 por 4. Então, você vem aqui 279, divide por 4 e vamos ver que número que a gente vai chegar. Aqui nós temos o 4 cabendo quantas vezes no 27? Pelo menos 6, porque 6 vezes 4 é 24. Sobrou apenas 3. Bora descer esse 9. Quantos 4 vão caber em 39? Pelo menos o quê? 9, porque 9 vezes 4, a gente tem 36. 36, sobrou apenas 3. Eu poderia continuar, a divisão, mas o número 69 vai estar no meio de quem? Ele é mais de 50 e menos de 75, então, alternativa C. A 29 nós temos uma aplicação de 32.000
após 9 meses, rendeu 1.800 de juros simples. A pergunta é qual que é a taxa utilizada e essa taxa é anual. E observa que o tempo está em meses. Então, a gente vai ter que fazer uma leve transformação. Então, vamos lá, vamos analisar. Olha, 32 mil é o nosso capital. O nosso tempo, antes do nosso tempo, rendeu juros de 1.800. Então, o J de juros simples é 1.800 e o nosso tempo é 9 meses. Só que 9 meses é uma fração de anos. Então, eu tenho 9 em quantos meses que corresponde a um ano? A gente tem 9 em 12, que é melhor representado, se eu dividir essa fração aqui por 3, é melhor representado por 3 quartos. Então, 9 meses é 3 quartos de um ano, ok? Dessa forma, eu quero saber a taxa anual. Aí a gente tem que os juros do juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é 1.800, o capital é 32 mil, a taxa eu não sei e o tempo é 3 quartos do ano. Agora eu preciso resolver primeiro esse lado de cá, então eu vou copiar o 1.800. Vamos lá. Eu preciso fazer 32 vezes o 3 e o resultado dividido por 4, mas a gente pode melhorar isso aqui antes. A gente pode dividir o 32 mil por 4. 32 mil por 4, nós temos o total de 8 mil. E esses 8 mil 3 vezes, nós temos um total de 24 mil. Só que é 24 mil I. Tem o I aí. Para a gente descobrir o I, é passar esse 24 dividindo. Então, a gente vai ter 1.800 dividido por 24 mil. Vamos simplificar com os zeros. E eu vou dividir o máximo que a gente conseguir. Na verdade, antes de simplificar com os zeros, a gente não tem que dar a porcentagem, a taxa em porcentagem, olha. Olha lá, ó, tá tudo em porcentagem. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou ter o valor ali em decimal, que é o 1.800 dividido por 24 mil, só que eu vou ter que transformar em porcentagem. Então, eu vou precisar dividir isso aqui multiplicar isso aqui por 100. Então, nós vamos ter aqui, olha, esse simplificado com esse e esse simplificado com esse. Agora, a conta que cabe a gente fazer é o 180 dividido por 24. Então, nós vamos ter 180 dividido por 24. 24 cabe pelo menos quantas vezes ali no 180? Vamos testar? Vamos testar 6. 6 vezes 4, nós temos aí 24, vão 2. 6 vezes 2, nós vamos ter 12, com mais 4, 144. Vai caber mais vezes. Então, vamos testar 8. 8 vezes 4, nós vamos ter 32. 8 vezes 2, nós vamos ter 16. 16 com mais 3, passamos aí, deu 21. Passou. Então, vai ser 7. Olha o termo do meio, ó. 7 vezes 4, nós vamos ter 28. 7 vezes 2, nós vamos ter 14. 14 com mais 2, 16. Então, deu 168. 168, se eu subtrair, nós vamos ter 2. Aqui a gente pegou emprestado, virou 7, né? E vai sobrar apenas 12. Acrescenta 0 e vírgula. 120 por 24, nós vamos ter exatos 5. Então, 5 vezes 24 vai sobrar absolutamente nada.
Então, a gente tem 7,5%. Então, alternativa C. Já na questão 30, nossa última desse vídeo de hoje, temos aí um empréstimo de R$ 1.000 em um banco sendo emprestado durante 12 meses e agora nós temos juros composto. Que beleza! Juro composto, nós temos a fórmula do montante. O que é o montante? É o capital com juros. Então, a fórmula do montante é o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Esse valor do montante, que é o capital mais os juros, é o valor que eu vou resgatar no final daquela aplicação. O empréstimo é de R$ 1.000. Então, aqui, ó, é o valor do capital. 12 meses é o tempo. Então, esse valor aqui, ó, 12 meses. E a taxa? A taxa é de 2,8%, que é aqui, ó, ao mês. Tempo e taxa tá andando juntos, então tá tudo bem. Só que, diferente do juros simples, o valor que eu coloco aqui é o valor da taxa em decimal, tá? Então, 2,8% é a mesma coisa de 2,8 dividido por 100. Eu vou ter que deslocar essa vírgula 2 unidades para a esquerda. Então, veja só, eu estou com ela aqui, aí eu preciso andar com ela 1 unidade, 2 unidades. Então, ela estava aqui, eu precisei de andar com ela 1, 2. Aí, nesses espaços vazios, que é esse e esse, a gente acrescenta um 0. Então, os 2,8% vai equivaler a 0,028. Então, nós temos montante é igual, vamos voltar lá, ó, capital 1.000 vezes 1 mais, quem foi a taxa? 0,028. Elevado ao tempo, o tempo foi 12 meses. Se eu somar 1 com 0,028, nós vamos ter 1,028 elevado a 12. Pronto. Só que o exercício me deu uma informação. Ele me deu que 1,028 elevado a 6 é aproximadamente 1,18. Porém, eu não tenho 1,028 elevado a 6, eu tenho elevado a 12. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a informação de que 1,028 elevado a 6 eu tenho, e esse número eu posso elevar a 2, porque esta conta de potência resulta em 12, ok? Essa informação aqui eu tenho no exercício. Foi falado que era 1,18 aproximadamente. E o que está dentro desse parêntese está elevado a 2. Então, 1,18 elevado a 2. Só que isso ainda está multiplicando por 1.000. Então, que conta que eu vou ter que fazer aqui agora? É esse valor elevado a 2 e o resultado vezes 1.000. Então, nós temos, ó, 118 vezes 118. 8 vezes 8, nós vamos ter 64. 8 vezes 1 mais 6, nós vamos ter 14. 8 vezes 1 mais 1, nós vamos ter 9. 1 vezes todo mundo é todo mundo. 1 vezes todo mundo continua também sendo todo mundo. Vamos somar. Nós temos 4, 12, foi 1, 10, 11, 19. Aqui é 3 e aqui é 1. Porém, eu estava multiplicando 1,18 vezes 1,18.
Aqui tem duas casas, aqui tem duas casas depois da vírgula. Meu resultado precisa ter 4 casas depois da vírgula. Então, eu teria 1.000 vezes 1,3924. 1.000 vezes esse número quer dizer o quê? Que eu vou ter que deslocar aquela vírgula 3 unidades para a direita, se eu estou multiplicando por 1.000. Então, eu estou com a vírgula aqui, vou andar com ela 1, 2, 3. Então, 1.392,4. Multiplicação por 1.000 ali. Esse seria o valor do montante. Aí a pergunta é aproximadamente. Então, aproximadamente 1.392. A última aula, nós vamos resolver as 10 últimas questões do nosso trabalho. Espero que você esteja estudando, espero que você esteja se empenhando. Aproveite essa oportunidade de rever, ver quantas vezes for necessário, para que o conteúdo seja absorvido e você faça uma prova de excelência. Até a próxima. Tchau, tchau.